Tá carregando aqui. Pronto. Espera aparecer a notificação. Pronto, apareceu para vocês a mensagem. Sejam Aqui bem-vindos. apareceu. Foi mal. Vou começar. Sejam bem-vindos à primeira edição do podcast Surto Coletivo, onde vamos discutir temas que parecem surto, mas são reais. Peguem seu café, chá, taça de vinho e adjacentes e nos acompanhem no Surto Coletivo de hoje. Dessa vez para falar sobre o livro Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis, filósofa estadunidense, negra, feminista, ativista radical dos anos 1970, que trouxe grande contribuição para repensar as relações raciais, ressignificar o feminismo e, de forma particular, para o feminismo negro, sobretudo, colocando à tona o racismo no feminismo. Dentre suas experiências, a autora integrou ao grupo Panteras Negras e ao Partido Comunista dos Estados Unidos. Sim, nesse livro, a Davis pensa a dinâmica da exclusão capitalista, tomando como ponto de partida principal o racismo e o sexismo, partindo da violência das mulheres no trabalho escravo, compreendendo o modo de funcionamento das sociedades marcadas pela escravidão. Dividido em 13 capítulos ao longo de 240 páginas, o livro reúne estudos de diversos autores, publicação em jornais, cartas e outros documentos, além de depoimentos dos próprios escravizados e escravizadas, além de seus descendentes, é claro. Estudos sobre o ocorrido durante e após a escravidão nos Estados Unidos, detectando racismo explícito e as atrocidades praticadas. Além disso, a autora não descarta o testemunho de homens e mulheres brancos e brancas falando sobre seu lugar de proprietários de escravos. Bem, iniciando a conversa sobre o livro em si, eu acho muito interessante que essa obra, para fazer uma leitura bem aprofundada sobre diferentes tipos de opressões, ela passeia por diferentes espaços de tempo. O percurso histórico feito pela Angela Davis começa com o resgate ao sistema escravista, falando da forma como os negros eram tratados como se fossem coisas, posses, como se fossem sendo apenas unidades de trabalho para se ver ao lucro, e não como se fossem seres humanos. Nessa estrutura do povo negro, na visão dos que mantinham a dominância econômica, não passava de propriedade e sofria formas de controle. Formas violentas de controle, coerção, domínio, etc., ou seja, estrutura social baseada em uma desumanização que era contida e materializada em atos cotidianos de tortura, estupro, espancamento e chicoteadas, além de outras práticas tão cruéis e desumanas. A Angela Davis, nessa sua obra, considera que, apesar das insanidades praticadas na época e desse intenso processo de dominação, a chamada literatura da escravidão minimiza os acontecidos. E Angela faz críticas duras a isso. A autora também pontuou as estratégias de resistência e luta do povo negro, que utilizou de revoltas, fugas e sabotagens. Analisando o acontecido no nosso país, as revoltas dos escravizados, junto com movimentos de resistência e pressão política de outros países, principalmente da Inglaterra, foi o que desencadeou a abolição da escravatura no Brasil. A campanha abolicionista mobilizou vários setores da sociedade brasileira. No entanto, após maio de 1888, a população negra foi abandonada à própria sorte, sem a realização de reformas que os integrassem socialmente ou uma orientação destinada a integrá-los às novas regras de uma sociedade baseada no trabalho assalariado. Por trás disso, tinha um projeto de modernização conservadora que não tocou no regime do latifúndio e exacerbou o racismo como uma forma de discriminação. Uma autora que fala bastante sobre a abolição em suas obras é Angela Davis. Ela faz uma avaliação sobre a escravidão nos Estados Unidos
E por conta do seu conhecimento, ela conseguiu dar palestras no Brasil a fim de combater o mal que ela tinha percebido em seu país. E ela também percebeu que se repetia nos países ao sul da América. Ao investigar, a autora mostra a experiência das mulheres negras diante da desumanização. E ela também aponta o enfrentamento dessa categoria de mulher durante e após a abolição. Então, ela traz à tona o significado da experiência das mulheres negras no trabalho escravo para o feminismo e visibilizando as condições similares no pós-abolição, abordando a divisão racial, de racismo e sexismo. Sobre essa obra na qual ela está falando, na qual Angela avalia, de um lado, a obra faz refletir que a abolição não significou de fato o fim da escravidão, e de outro, mostra a mulher negra como sendo a primeira categoria de mulher no trabalho fora de casa. Uma das principais partes do sistema opressor que perdurou até após a abolição está nos presídios. Para a filósofa e ativista Angela Davis, dar fim ao sistema prisional é um ponto de partida para pensarmos em um novo modelo de sociedade. Ela diz assim: no passado, houve quem defendesse a manutenção da escravidão de forma mais humanizada. Esse argumento não nos faz sentido, mas há quem defende a reforma do sistema carcerário hoje. A escravidão é o cárcere de repreensão estruturadas no racismo. Abolir o sistema carcerário nos faz pensar a sociedade em que esse sistema de punição emerge e buscar novas formas de justiça, defendeu ela durante uma palestra na Universidade Federal da Bahia. Os ex-escravos, além de serem discriminados pela cor, realmente se juntaram à população pobre e formaram os indesejados dos novos tempos. O aumento do número de desocupados, trabalhadores temporários, mendigos e crianças abandonadas nas ruas redunda também em aumento de violência, e o aumento de violência resulta também na maior parte da população carcerária sendo negra, como por exemplo no Brasil. Cerca de 63,7% da população brasileira carcerária é formada por negros. E isso são dados de 2017 do Departamento Penitenciário Nacional. Além de tudo isso, tem a condição de que os encarcerados com condenação criminal transitada em julgada não podem votar. Ou seja, a maioria da população carcerária é negra e quem tem condenação julgada não pode votar. E os que podem votar são os presos provisórios, que só votam se existir mais de 50 eleitores para formar uma sessão eleitoral. O racismo velado conecta a cor com a classe, o pobre com a violência com a penalidade e, na penalidade, a desumanização que vem desde o regime escravocrata. Também merece ser lembrado que, no período pós-abolicionista, as mulheres negras foram tiradas do trabalho na Casa Grande para o trabalho doméstico, que é o mesmo trabalho, só que agora com disfarce de emprego. As mesmas mulheres continuaram sofrendo abuso dos patrões, maus tratos e exploração do trabalho pelas patroas e foram privadas de criarem seus filhos para criarem crianças brancas nessas casas. Nesse momento vem junto a crítica ao feminismo liberal, principalmente eurocêntrico. Enquanto as mulheres brancas começaram a questionar a fragilidade que lhes foi atribuída, as mulheres negras eram atribuídas à brutalidade, ao trabalho braçal. E enquanto as mulheres brancas buscavam inserção no mercado de trabalho, quem tomou o lugar na casa delas foi a mulher negra, novamente colocada no lugar de servente, não sendo contemplada por esse feminismo liberal. Retomando o que eu citei anteriormente, várias causas podem ser tratadas como decisivas para a abolição da escravatura no Brasil, algumas episódicas e outras definidoras. É possível concentrar todas numa ideia principal. O que inviabilizou o escravismo brasileiro foi o avanço do capitalismo no país.
Isso tudo que está sendo falado é muito importante para entender a relação do capitalismo e a opressão. Angela Davis escreveu que o modo de produção capitalista é mestre em beneficiar as 5 clivagens operadas dentro de um povo. Com a construção do mito da feminilidade das mulheres brancas, que nunca imperou para as mulheres negras, se pagava menos para as mulheres e as explorava mais. Tendo em vista que, além de exercer trabalho doméstico pesado, agrícola e depois industrial, e ainda sendo empregado também na sociedade o rótulo da mulher negra promíscua, utilizado para abusos sexuais dos seus corpos, estas também acabam sendo mães e donas de casa, sem valorização nenhuma e quase nenhuma remuneração também. Na descrição da autora sobre as condições de trabalho das mulheres negras, faz cair por terra qualquer afirmação de que as mulheres são menos produtivas ou menos capazes ao trabalho e por isso deveriam ganhar menos que os homens. Paralelamente ao que foi dito por Stella, o árduo trabalho das mulheres negras escravas teve muito a ver com o mito da feminilidade da mulher branca, que passou a operar como forma de não as emancipar. Tendo em vista que grande parte da indústria substituía muitos de seus trabalhos, produzindo produtos que antes eram produzidos por mulheres em casa. Dentro deste mito está a mulher branca que seria frágil, pouco capaz de realizar trabalho, tornando-se presa fácil ao domínio da opressão. Assim, o movimento sufragista surge, então, com um discurso cada vez mais racista, argumentando em diversas ocasiões que elas deveriam ter prioridade no voto em relação ao povo negro. Na virada do século, o movimento sufragista, liderado por mulheres brancas, adotou o ápice do discurso racista, a fim de se obter a atenção dos homens brancos para que eles concedessem o direito ao voto. Estes discursos incluíam a maior instrução das mulheres brancas em relação às mulheres negras e homens negros, bem como o fato de que elas seriam mães que gerariam os brancos. Estes discursos, portanto, assumiam um tom de supremacia branca com a intenção de capturar, como eu já falei, a atenção dos homens brancos. Pois as sufragistas brancas insistiam com as trabalhadoras fabris, majoritariamente brancas também, que elas só seriam livres se tivessem direito ao voto. Essas trabalhadoras estavam mais preocupadas com questões mais imediatas, como melhores menores jornadas de trabalho, melhores condições de trabalho, melhores salários. O sufrágio feminino parecia inicialmente uma pauta muito abstrata. Enquanto homens negros e mulheres negras sofriam a mais cruel segregação, prisões injustas e linchamentos, as sufragistas, além de os abandonarem à própria sorte, assumiam esse discurso abertamente racista pró-supremacia branca. Angela Davis mostra que esse tipo de luta, que busca resolver um tipo de opressão, que no caso era da mulher branca, ancorando-se no discurso de opressor contra mulheres negras, homens negros e imigrantes, é um tipo de luta não potente, não eficaz, que só serve aos interesses dos opressores, sabe? As lutas de divisões dentro da classe trabalhadora, entre os brancos e negros, mulheres e homens, são, na verdade, altamente lucrativas para o capital, tendo em vista que a luta da classe trabalhadora se enfraquece quando brancos trabalhadores lutam contra negros trabalhadores, bem como o capital realiza um escalonamento de salários, entende? Possibilitando que se pague menos aos mais discriminados. Em outras palavras, a personificação do capitalismo luta com o racismo e o sexismo. Estes tornam-se estruturantes, no caso, do capitalismo, sabe? Tendo em vista o lucro. Para Marx, no famoso Capital, é uma relação em que um lado, o dos capitalistas, extrai mais valor e o outro, o dos trabalhadores, é explorado, produzindo sempre o excedente que é tomado dele, pelo capitalista. Quando se trata de produção de trabalho produtivo. Contudo, mesmo quando não se trata do trabalho produtivo e sim do improdutivo, ou que não está diretamente ligado à extração do mais valor, podemos verificar que há opressão. E se fizermos uma análise mais concreta da sociedade, veremos que há diversas formas de opressões interligadas, porque essas opressões estão relacionadas à forma como o capitalismo se reproduz a cada novo ciclo, e como se ele se aproveita dessas opressões anteriores a este modo de produção, como opressão de gênero, remodelando-as.
E é possível concordar que nunca houve um modo de produção capitalista, no caso, sem opressão de gênero. E parece que a opressão de gênero não deixará de existir enquanto houver um modo de produção como esse, que visa o capital. Embora sejam possíveis alguns avanços, claro, a partir de lutas, assim como foi possível os avanços na situação da classe trabalhadora, por meio de lutas como essas. Continuando, como eu falei, lucra-se, no caso, com o sexismo, também no modo de produção capitalista. Através de baixa remuneração das mulheres em relação aos homens, da tentativa de ligar o sexo feminino a trabalhos não remunerados, como serviços domésticos, e de cuidados com crianças ou idosos, outras pessoas da família. A captura do sexismo também se dá pela objetificação do corpo das mulheres, com a indústria de cirurgias plásticas, maquiagens, por exemplo. Por fim, de acordo com a autora, todas e todos aqueles que são oprimidos devem se unir, sonhar, imaginar e agir em prol da construção de uma estrutura social que elimine qualquer vestígio de opressão. Por isso, Davis nunca abandonou a ideia de uma transformação radical da sociedade, com a luta pelo fim de todas as opressões que envolvem a derrubada do modo de produção capitalista e a construção do comunismo. Neste modo, a autora ressalta que não podemos agir com moderação. Teremos que ter disposição para nos erguer e dizer não, unindo nossas almas, articulando nossas mentes coletivas e nossos corpos, que são muitos. Isso. E Davis também ressalta que o racismo e o sexismo estão indiscutivelmente ligados à opressão capitalista. Isso não significa dizer que não existia racismo e sexismo antes do modo de produção capitalista, mas apenas significa ressaltar que a realidade é um todo e que todas as opressões estão relacionadas. Em outros termos, a discriminação racial, por exemplo, é anterior ao modo de produção capitalista, mas é completamente apropriada e torna-se estruturante deste modo, no sentido de que esse modo de produção aproveita-se dessa forma de opressão para lucrar, seja pagando menores salários a homens negros e mulheres negras, seja atraindo-os para a guerra imperialista que não são suas, seja lucrando com o sistema penitenciário que encarcera principalmente homens negros e mulheres negras, seja fragmentando a classe trabalhadora e suas lutas a partir do mito da supremacia branca. Sim, Letícia. Inclusive, a autora discute a maneira com que a abolição da escravatura e a ascensão do trabalho livre reconfigurou as tantas opressões como de classe, sexo e raça. Em A Mulher de Classes, Helef Safiot, não sei falar o nome dela direito, desculpa, aborda este processo como uma seleção onde caracteres sexuais, raciais e de classes operam como marcas sociais que permitem a hierarquização dos membros da sociedade a partir das necessidades e conveniências do sistema produtivo de serviços e bens. Tanto é que Angela Davis aborda a reconfiguração que tem como objetivo legitimar e consolidar a dominação de classe capitalista. Ela discorre sobre as diferentes ideologias, trabalhos e tarefas designadas aos grupos oprimidos. As mulheres negras, por exemplo, no período pós-abolição, foram designadas ao trabalho na agricultura e no serviço doméstico, esses quais muitas vezes eram sujeitos a condições de explorações, violência e práticas como abuso sexual por parte dos patrões, enquanto que mulheres brancas pobres trabalhavam de forma exaustiva em fábricas sem seus direitos básicos, e as mulheres burguesas eram destinadas a ser dona de casa e mãe, que era chamada de nobre missão, que era sustentada pela ideologia da maternidade, com forte viés racial e de classe. Pois é, todas essas autoras que foram citadas, elas têm uma enorme contribuição para essa luta que vivemos até os dias atuais, que é a luta contra a opressão, a luta contra o sistema capitalista. E eu acho que tudo isso que foi falado aqui é válido para entender como tudo que passamos hoje em dia é uma construção social. E acho que já falamos demais, então eu acho que isso é tudo. A discussão está muito boa, porém eu acho que temos que finalizar por aqui. Então, belos ouvintes, até o próximo surto coletivo e que
Esperamos novas discussões como essas. Beijos, até mais. Eu para gravar.